Olá pessoal, bom dia para você, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para recapitular a lição da Escola Sabatina. Desde já, a gente pede você que separe aí no seu caderninho, na sua caneta, para você ir anotando algumas coisas que a gente for aprendendo aqui juntos, beleza? Para depois você fazer um resumo aí, né? E quem sabe no futuro aí você possa até tirar essas dúvidas com a gente, né? Qualquer live ao vivo que a gente estiver fazendo, você pode estar tirando essas dúvidas, beleza? Bom, hoje nós vamos estar falando sobre o Evangelho Eterno, tá certo? Então já separa aí sua lição, você que tem lição, deixa aberto, tá? Você que não tem lição, vai acompanhando pela Bíblia, beleza? Eu quero agradecer aos professores por estar aqui presente, né, nessa classe. É um privilégio estar aqui mais uma vez contigo, com os colegas, amigos, na verdade, né? Para a gente estudar a Palavra de Deus de maneira metodológica, né? A lição da Escola Sabatina é um método que vem para nós aprendermos a estudar a Bíblia da maneira correta. A Bíblia ela tem um jeito certo de ser estudada. Alguém antecedeu a gente, conseguiu estabelecer um método de estudo e vem colocando aqui para a gente aprender. Isso aqui não é engessado, mas ele vai deixar sua mente aguçada para você aprender a estudar a Bíblia do jeito correto. Eu espero que você cresça em graça e em sabedoria. Boa noite, Mar. Seja muito bem-vindo. Obrigado, louvo a Deus pelo esse momento ímpar que nos concede, né? Estarmos juntos novamente e tenho certeza que a lição dessa semana ela vai impactar o nosso coração. Verdade. Então, meus amigos, os agradecimentos feitos aqui, agradecimentos a Deus, primeiramente, né, por estar aqui, por essa oportunidade que Deus nos dá de estudar a sua palavra e aprender um pouquinho mais. Como sempre, a gente sempre faz uma oração, pedir você que feche seus olhos aí para a gente orar a Deus. Querido Pai que está nos céus e na terra também, neste momento viemos aqui a invocar a Tua presença, a invocar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, pois neste momento vamos aqui aprender um pouquinho mais da Tua Palavra. Amém. E desde já, Senhor, precisamos do Teu Espírito Santo. Por isso te pedimos que o Senhor neste momento, com Tua mão poderosa, abra a nossa mente para a compreensão e o nosso coração para a aceitação da Tua Palavra. Nos ajude a permanecer firme nos Teus caminhos e se tornar verdadeiramente praticante dos Teus ensinos. Amém. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, Evangelho Eterno. Então nós já vamos começar aqui quebrando o enigma, né? O verso para memorizar, ele vem falando de um anjo que vem pelo meio do céu trazendo o Evangelho Eterno, né? Muitas pessoas ainda não sabem que anjo é esse, acham que realmente é um anjo que desce do céu, né, com o Evangelho e sai de céu afora pregando esse Evangelho, né? Então nós vamos começar por aqui, né, irmão Paulo? Sim. Que anjo é esse? O Apocalipse ele é um livro codificado. A gente precisa, quando a gente partir para estudar o livro do Apocalipse, a gente tem que partir com esse pressuposto aí. O Apocalipse é um livro codificado. Por quê? Porque João precisou codificar ele. Teve que ser assim. Eu não sei se foi na lição passada que a gente comentou, mas pode ser que você esteja assistindo hoje a gente pela primeira vez. Então, João ele teve que codificar o livro, porque quem pegava as cartas, ele estava preso, né? Quem recolhia as cartas para entregar para as igrejas eram os romanos. E o romano, ele tinha que ler todo aquele conteúdo. E se ele lesse o conteúdo e visse alguma coisa que não agradasse, e João escreve ali sobre Roma, né? Ele vai falar sobre Roma, mas Roma no seu estágio papal, mais para frente, e se o comandante, provavelmente, o carteiro lesse e se não se agradasse, a carta não ia chegar no seu destino. Então, o Apocalipse é um livro codificado. Ponto. Como descodificar o Apocalipse? Essa é outra pergunta. Para descodificar o Apocalipse, a gente precisa usar a própria palavra. João se utilizou da Bíblia para descodificar, para codificar o Apocalipse. Então, para descodificar, a gente também precisa usar a Bíblia. Qual Bíblia que João usou? A única Bíblia que tinha até então, na época.
o Antigo Testamento. Então, se a gente quiser descodificar o Apocalipse, a gente precisa entender, usar ali o Antigo Testamento e também o próprio Apocalipse, ele vai ajudar nessa questão. A questão do anjo aqui, irmão Cleomar, toda vez que a Bíblia fala de anjo, ela está se referindo a um mensageiro. Todo mundo que tem o papel de mensageiro, aliás, anjo, né, significa na palavra original, na etimologia da palavra, mensageiro. Então aqui é um mensageiro que voa pelo meio do céu. Quem é esse mensageiro? Quem é esse mensageiro? Esse mensageiro é alguém que se disponibiliza a pregar o Evangelho eterno. Isso mesmo. E ele está no meio do céu, ele não está isolado. Ele tem uma função, ele tem que pregar esse Evangelho para toda língua, tribo e nação. Né? Isso aí. Pois é, que interessante, né? E esse Evangelho ele tem que ser pregado em toda a terra, né? Tribo, povo e nação, como o irmão Paulo citou. Essas informações que a gente extraiu aqui, elas estão lá em Apocalipse 14, verso 6, tá? Você pode ir analisar com a sua palavra aí, com a sua Bíblia Sagrada, beleza? Você tem alguma coisa para falar aqui, Rodrigo, sobre esse verso para memorizar? No verso para memorizar, ele fala também de uma certa pressa, né, ou urgência nessa mensagem. Ele fala que o anjo estava voando, né? E você sabe um ponto interessante que fala aqui? Ele estava voando no meio do céu. Então, quando ele voa, quando essa expressão voando no meio do céu, ele quer dizer o seguinte, que essa mensagem, ela é universal. Que se ele falasse assim, ele estava voando de um lado, quer dizer que seria para uma região. Então ele está voando no meio do céu. Outro ponto importante aqui, quando fala sobre o Evangelho. O apóstolo Paulo, o Evangelho, ele é um poder extraordinário. O Evangelho ele tem poder para transformar vidas. O apóstolo Paulo ele usou a expressão do Evangelho no grego. Você viu qual a palavra que ele usou para expressar esse termo, o Evangelho no grego? Não. Dinamite. O que a dinamite faz? Se você instalar ela num lugar, aonde ela estiver instalada e quando ela for acionada, tudo ali vai para os ares. Então, quando ele usa esse termo de dinamite para o Evangelho, né, ele quer dizer o seguinte, que o Evangelho, onde ele entra, ele faz a diferença. Sim. O Evangelho ele não entra na vida de uma pessoa e sai vazio sem haver uma transformação, a não ser que o coração esteja enrijecido ou esteja congelado. Então o Evangelho ele é o poder de Deus para transformar a humanidade. Veja, se nós estamos aqui foi porque o Evangelho de Deus ele nos alcançou um dia. O eterno, né? Se a gente está aqui, foi porque essas boas novas um dia chegou até o nosso coração. A gente aceitou e aqui nós estamos. E o verso também, irmã, para memorizar, ele, na vida prática, ele tem algumas implicações. Né? Por exemplo, o anjo, o mensageiro de Deus, aí, ele vem com uma mensagem pelo meio do céu, ou seja, universal, né? Todo mundo tem que ouvir sobre esse Era um evangelho. ponto estratégico, Paulo, onde todo mundo... Onde você olha, quando você olha para o meio do céu, exatamente. Você não olha para as laterais, né? Então você olha de cara para o meio do céu. O que a gente aprende com isso é que existem diversos movimentos cristãos hoje, né? Porque evangelho é algo exclusivo para o cristianismo, né? Então, assim, existem diversos movimentos cristãos. Esse evangelho, ele tem algumas implicações na nossa vida prática. Por exemplo, se você que está aí do outro lado congrega em um movimento cristão que usa o dízimo para enriquecer o pastor, para enriquecer os obreiros, para proporcionar uma vida boa para quem vive do evangelho, eu queria
queria te dizer que a Bíblia não apoia esse tipo de conduta, porque o Evangelho tem que ser pregado no mundo inteiro. O dízimo ele não foi criado para proporcionar conforto e luxo para as pessoas, né? Não é desse jeito. O dízimo ele tem que ser usado para pregar o Evangelho no mundo inteiro. Os obreiros que trabalham na causa têm que viver da obra, isso é certo. Mas não é certo o dízimo só ser usado ali para fazer a igreja crescer, para fazer o templo ficar magnífico, para fazer a obra aqui, fazer a igreja ali. Não. Ele tem que ser usado para pregar o Evangelho no mundo inteiro. Então, se a sua igreja aí, meu amigo, meu irmão, minha irmã, não está pregando o Evangelho no mundo inteiro, a probabilidade de você estar em movimento errado é muito grande, viu? Muito grande. Procure mais pesquisar a palavra de Deus, porque o Apocalipse ele deixa muito claro que o Evangelho tem que ser pregado ao mundo inteiro. Tem que ser assim. É bom também ressaltar, Paulo, é importante quando se fala de Evangelho, porque a gente conhece, são dois Evangelhos que existem. Existe o Evangelho eterno, né? E existe também o Evangelho popular. Qual que é o Evangelho popular? É aquele que se encaixa naquilo que eu mais acredito. Esse Evangelho popular, ele precisa ser mudado para o Evangelho eterno, porque o Evangelho eterno é aquele que me diz aquilo que eu tenho que fazer mesmo não querendo. Esse é o Evangelho eterno. O Evangelho eterno, ele me leva até o centro do Evangelho, que é o próprio Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele negou-se em si mesmo, veio a esse mundo e morreu como homem. Então isso daqui é que está o ponto central do Evangelho eterno. Então, quando eu aceito esse Evangelho eterno na minha vida, automaticamente eu vou querer também mostrar isso para aquelas pessoas que estão ao meu redor, e esse Evangelho ele vai fazer uma certa diferença na minha vida. Aliás, ele vai fazer uma diferença muito significativa na minha vida. Esse é o Evangelho eterno. Então o Evangelho popular ele já é meio assim, ele é adaptável, né? Então eu preciso adaptar isso na vida de cada pessoa. Pessoal, a gente vai introduzir aqui o professor Elias, que acabou de chegar. Seja muito bem-vindo, viu, professor? Obrigado. Prazer ter você aqui conosco. E eu também gostaria de apresentar para vocês, a nossa igreja ela é feita de departamentos, tá? Então tem vários departamentos, escola sabatina, ministério pessoal, tá? Mas eu vou falar aqui da escola sabatina. Eu quero apresentar para vocês a nossa diretora da escola sabatina. Irmã Flor, seja muito bem-vinda. Oi, feliz sábado. É muito bom estar aqui com vocês para partilhar esse momento tão importante do estudo da palavra de Deus. Só complementando que um pouquinho que o nosso irmão falou, a escola sabatina, ela porque é sábado, né? E nós temos a escola sabatina e outros anos vocês fazem a escola dominical. Nós somos a escola sabatina e na escola sabatina nós temos a lição para estudar durante toda a semana. E é esse tema que é o Evangelho Eterno, que estudamos durante toda essa semana, que vem trazendo o centro de tudo que é Jesus, e obediência a Ele, os seus mandamentos. E eu estava pensando, se temos o Evangelho Eterno, e tem tantas pessoas pregando o Evangelho quase em todos os lugares do mundo, tem pessoas pregando o Evangelho, por que Jesus não voltou? Se o Evangelho está sendo pregado. Então a gente tem um Evangelho puro, que deve ser pregado a todo tribo e língua, que isso é uma das características da Igreja Adventista, são as três mensagens evangélicas. E esse que a gente está durante a semana na Escola Sabatina, e é muito bom que você esteja nos acompanhando. Obrigado por acompanhar de você, acompanhe o estudo da lição. Olha só que interessante, né? A irmã tocou num ponto aqui muito importante, né? Sobre o Evangelho eterno. Se esse Evangelho está sendo pregado, por que Jesus ainda não voltou? Na realidade, existe esse Evangelho puro, que a irmã citou aqui, né? Que é o Evangelho do Reino, o Evangelho de Cristo, né? E existe outro Evangelho. A gente não está cansado, a gente já está cansado de ver outro Evangelho, né? Na verdade, o Evangelho puro, que é o Evangelho de Cristo, ele não está sendo pregado ainda em todo o mundo, mas ele vai ser. Né? Já existem muitas pessoas pregando esse Evangelho. E nós estamos aqui fazendo exatamente isso, pregando esse Evangelho puro, o Evangelho que sai de dentro da palavra de Deus, de dentro da Bíblia.
Evangelho eterno, aí vem a pergunta, por que o Evangelho eterno? Porque saiu de um ser eterno. Essa é a essência. Um ser eterno que pronuncia as palavras para uma humanidade limitada, com tempo determinado, e esse Evangelho eterno foi expresso, foi vindo à tona, porque nós estamos no fim da história deste mundo. O pecado não pegou Deus de surpresa, porém, Ele fez os planos. E esse pecado, esse mundo de maldade está chegando ao final. Amém. Por isso que é exigido esse Evangelho eterno. É engraçado que no verso ainda ele vai dizer assim, temei a Deus. Será que eu tenho que ter, a lição vem trazendo, será que eu tenho que ter medo de Deus? Não, temer a Deus é obedecer a Ele. Né? Temer a Deus é obedecer, não ter medo de Deus, não, é obedecer Ele, e respeitar Ele. A gente não pode rejeitar esse Evangelho que Deus tem para nós, esse Evangelho eterno. Verdade. E aí quando a gente vem falar de Evangelho, né, aqui na parte de domingo, vem falando de um livro de esperança e de graça. É muito importante, irmão Tamar, a gente destacar isso, porque muita gente olha o Apocalipse com um olhar diferente. Né? Medo, Destruição, né? destruição, besta, Enigmático. enigmático, muita coisa que não convém. O ideal é que a gente olhe o Apocalipse como uma revelação, assim como o próprio autor fala, né? Lá no comecinho ele fala, olha, isso aqui é a revelação de Jesus Cristo. Como é que uma revelação de Jesus Cristo pode ser uma coisa ruim? Não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Só que o Apocalipse, ele vai falar, ele vai dar algumas características completas do Evangelho. Porque muita gente pensa que o Evangelho é só uma papinha, sabe? Não, que você vai ser salvo por Jesus, venha como está. Isso tudo é verdade. Só que o Evangelho também é juízo. E o Apocalipse traz essa face do Evangelho também. Ele vem falando que se para aqueles que recusarem o convite de Jesus, sofrerão um juízo eterno, né? Ali o Apocalipse vai citar o castigo daqueles que rejeitaram, vai falar o castigo de Satanás, que foi o primeiro a rejeitar, né? O primeiro a se rebelar contra Deus. Então, o Apocalipse, ele dá uma amplitude a esse Evangelho. Por isso que chama o Evangelho de eterno. Então, esse Evangelho que só prega graça, só graça, né? Graça é uma das pregações do Evangelho, mas existe o juízo também. E isso está dentro do Evangelho também. Todas as atitudes de Deus, elas são por amor, por justiça, né? Porque não é que Deus faz justiça. Deus é justiça. Não é que Deus faz amor, Ele é amor. Então, tudo que Deus faz tem que ter amor, justiça, benevolência, bondade, longanimidade, porque Deus é assim, Ele tem essas características no caráter. O juízo também faz parte do Evangelho e pouca gente está pregando isso. Paulo, muitos rotulam o Apocalipse de destruição, algo terrível. Porém, existe um detalhe, há algo terrível no Apocalipse. Lá diz que há perseguição, não comprar, não vender, há mortes, há entregas, há juízo. Lago de fogo, enxofre. Mas é um método que Deus usou para acordar as pessoas, os leitores, para chamar a atenção e alertar o perigo iminente que vai ter que enfrentar. A Bíblia diz que todo homem vai passar pelo juízo, todos, sem exceção. E ele chama a atenção para como se comportar durante esse juízo. E é importante, e o inimigo, ele sabe disso. Então ele rotula o livro de Apocalipse como uma catástrofe, um terror. E há quem dizem, líderes espirituais dizem assim, não é para ler, senão você vai ficar doido. Negócio de besta, mulher vestida de sol, isso vai deixar confuso. Não, o livro de Apocalipse é revelação. E revelação oportuna para o nosso, como se fosse uma necessidade para a gente conhecer, para poder saber onde está pisando.
Senão, se você não lê, você fica perdido, igual um cego no tiroteio. É verdade. O livro do Apocalipse, quando fala que você pode ver que a Bíblia, ela revela Jesus desde o começo. E no final, a revelação de Jesus, ele dizendo tudo que vai acontecer, porque quando ele vem falando aqui, quando conta a história do povo de Israel, é uma terra que ele preparou, né? Agora aqui é uma terra que ele vai preparar para nós, um novo céu e uma nova terra. Porque aquela terra do povo de Israel era uma terra literal, que eles realmente conquistaram aquela terra através de Deus. Deus conquistou para eles. E Jesus conquistou para nós também uma terra espiritual, uma nova terra que não vai ter tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Então, o livro do Apocalipse é a esperança para nós. Ela revela o Cordeiro de Deus que foi modelo da fundação do mundo, que é Jesus Cristo. E revela a nossa recompensa. E a nossa recompensa de aceitarmos esse Cordeiro de Deus na nossa vida. Olha só, essa questão do Apocalipse aqui, o irmão Paulo até citou aqui, eu gostaria de tocar nesse ponto aqui para a gente passar adiante. O Apocalipse, na verdade, ele é um livro de esperança, como a lição está falando aqui, né? Um livro de esperança e de graça, mas ele também é um livro de justiça. Tá? Então, essa destruição que as pessoas falam, o Apocalipse é um livro de destruição, não, ele é um livro de esperança e de graça. Tá certo? Só vai ser destruição para aqueles que rejeitaram Jesus, rejeitar esse evangelho. Entende? Por que existem pessoas aí, pastores, ensinando que a pessoa não deve entrar no livro de Apocalipse, que vai ficar confuso, e fala horrores do livro de Apocalipse? Por quê? Porque no livro do Apocalipse está escrito que o pastor que gosta de enriquecer nas costas da igreja, dos irmãos, ele vai ser lançado dentro do lago de fogo. O pastor mentiroso, que não prega esse evangelho eterno, ele vai ser lançado dentro do lago de fogo. O falso profeta. O falso profeta vai ser lançado dentro do lago de fogo. Entende? Isso, quando fala falso profeta, não está falando só de pastor, não. Está falando de pessoas físicas, pessoas que não é pastor, não é nada, mas que ensina mentira, que mente, que pega no que é a lei, que mata, que engana, que trai. Entende? O livro do Apocalipse, ele está apontando todo tipo de erro, de imundícia que tem, ele está apontando. Então, se você não quer cair dentro do lago de fogo que o Apocalipse fala, você tem que fazer uma transformação agora. Clamar ao Espírito Santo por essa transformação. Tá certo? E a partir desse momento que você passa a amar Jesus, como o irmão acabou de citar aqui, você passa a perder esse medo do Evangelho. Você passa a perder esse medo do Apocalipse. Porque realmente o livro do Apocalipse é um livro de esperança e de graça. Para quem? Para quem ama a Deus. Interessante aqui, os amigos que estão começando amanhã, quando fala que o livro do Apocalipse é um livro de graça, né? Esperança e graça, é interessante anotar duas coisas. Primeiro, no início do livro de Apocalipse 1:4, ela fala o quê? Graça e paz. Apocalipse 22, no versículo 21, que está lá no final, fala: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Então, veja só. Então, o livro de Apocalipse começa com graça e ele termina com graça. Hoje eu vi o pastor Denilson explicando, dizendo o seguinte, que para os hebreus, quando eles querem expressar uma verdade, então ela começa e ela termina, dizendo o seguinte, que no meio está justamente apoiando aquilo que começou e aquilo que terminou. Então o livro começa falando de graça e termina falando de graça. Como é que você encontra graça e paz dentro do livro de Apocalipse, que fala de destruição, que fala de tantas coisas? Nós estamos estudando o capítulo 14, né, que fala sobre o quê? As 3 mensagens angélicas. As 3 mensagens angélicas, uma delas fala assim: temer a Deus e dar-lhe glória. E outro ponto é assim: porque ele fez os céus, a terra, o mar. Aonde é que nós encontramos essa outra expressão que fala sobre o poder de Deus? Lá nos 10 mandamentos, lá em Êxodo, capítulo 20. Então veja que o livro de Apocalipse está interligado. Então você encontra a graça aqui dentro desses 3 pontos. E a tríplice mensagem angélica, ela chama o povo de Deus para uma comunhão mais íntima com Ele. Ele explicou outra coisa importante que, se eu anotei, eu falei assim: olha, existem 3 pontos para a gente explicar uma mensagem. Primeiro, ela pode ser cristológica. O que é cristológica? Jesus está lá.
Então tem mensagem da Bíblia que fala exatamente o ponto. Jesus está ali. Então a mensagem é direta para ele. Segundo ponto, ele falou sobre a cristocêntrica. Jesus não só está lá, mas ele é o centro. Onde é que nós encontramos isso? São João 14, 1 a 3. Né? Então ali fala sobre isso daí. E a terceira diz assim, olha, cristotélico, ela aponta para Jesus. Aí como é que você vai encontrar, por exemplo, ali nas bestas, né? Provérbios 14, um pouco adiante ali que fala sobre, Provérbios 13, aliás, que fala sobre as bestas. Como é que você vai encontrar Jesus ali? Ali está a esperança da salvação. É algo que está apontando para a salvação em Cristo Jesus. Porque se há o evangelho verdadeiro, tem que ter o quê? A contrafação que é o falso. Então, para mim descobrir Jesus, eu preciso estudar sobre isso daqui. Você entendeu? Então, quando você olha para o livro de Apocalipse, ele está repleto. Você quer ver uma coisa interessante? Apocalipse 3,5, eu até anotei aqui, eu deixei aberto, e eu quero ler para você o seguinte, olha aqui, o que diz Apocalipse 3,5? O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do meu livro. O que eu quero aqui é sublinhar vestiduras. Aonde é na Bíblia que a gente encontra que pessoas receberam vestiduras? Lá no Éden. Lá no Éden, Deus pegou, matou um cordeiro e vestiu quem? Adão e Eva, com a vestimenta. Depois, quando a gente vai lá para os depois, quando a gente vai lá para os livros históricos, a gente encontra quem? É o sacerdote, né? Exatamente. O sacerdote Josué, né? Josué, ele tem que receber o quê? Uma veste. Depois você vai para os evangelhos, onde você encontra isso daqui? Filho pródigo. Quando o filho pródigo retorna, o que o pai dele faz? Uma nova veste. E aqui no livro de Apocalipse fala, e você vai receber uma veste. Isso aqui é o quê? É uma mensagem de esperança e de graça. Então, dentro do livro de Apocalipse, se você puxar, ele vai estar o quê? Revelando toda a Escritura. Aí, por outro lado, você fala assim, não, mas o Deus de Apocalipse é um Deus severo, é um Deus austero. E o Deus do Novo Testamento é um Deus diferente, o Deus do Velho Testamento é um Deus austero. Vamos lá, Raabe. Quem foi Raabe? Prostituta. A graça alcançou ela. Aí você vai para o Novo Testamento, você vê Ananias e Safira. O juiz alcançou eles. Então, veja só. Então, Deus é o mesmo de Apocalipse, Deus é o mesmo do Novo Testamento e Deus é o mesmo do Um Velho personagem Testamento. que chama a atenção também, Sansão, né? Exato. Então ele só vai agir da maneira que precisa o quê? Agir porque Deus é sábio. Aí você pergunta por que ele agiu de uma maneira com Raabe e agiu de outra maneira com Ananias e Safira, então Deus é diferente? Não, ele é o mesmo. Só que ele age da maneira certa. E nós não temos capacidade para pensar no que é fazer. Então o livro de Apocalipse é um livro de graça. Aqui a gente encontra a salvação. Vale a pena dizer também, Edmar, que a palavra graça é uma pessoa. A graça Quer dizer que a graça seja assim, Jesus morreu, minha salvação é gratuita. Não é bem assim. É porque você precisa aceitar e Jesus tem alguns requisitos que você precisa cumprir. Você precisa estar com ele, precisa seguir ele, temer, obedecer ele e não fazer o que você quer, mas o que Deus quer para você. Então, quer dizer, é de graça eu posso fazer tudo que eu quero. Não, é de graça, não é bem assim. Às vezes, quando você vai entrar no lugar, é de graça, mas lá dentro de alguma coisa você tem que fazer, tem um preço. A diferença é que você só faz isso, você paga o preço depois de receber a graça. Isso, é Porque verdade. tem gente querendo pagar antes, né? Não, já que então tem um preço, eu vou pagar. Não, você faz as coisas boas porque você recebeu de graça. E aí isso mudou o coração. Interessante, vocês tocaram num assunto importante quando você fala sobre a graça, porque acontece o seguinte, veja só. Hoje o evangelho popular ele prega assim, venha que Jesus vai aceitar. Então venha. É verdade. Porque Jesus falou assim, vinde a mim e todos vão descansar. Então, veja só, aceitar a graça e depois permanecer na graça. O mais importante é permanecer. Entendeu? O que é permanecer na graça? Se eu vim da maneira com que eu estou, eu aproximei da luz, o que eu vou descobrir? A minha sujeira. Então agora eu vou limpar. Esse limpar e adaptar-se ao Evangelho é permanecer na graça.
Então hoje vai ser, vem, então a pessoa vai, aí da maneira que ele vai, só que ele fica da mesma maneira com que ele veio. Alguns até pioram. Veja aqui o tanto que é importante. Olha como é que a graça alcançou Maria Madalena. Não é verdade? O que as pessoas falavam? Ah, se ele fosse profeta, ele sabia que essa mulher. Só que Jesus falou para Maria Madalena, senhora, vai e não aí é permanecer. É muito interessante que aqui, ó, fala aqui na parte de segunda-feira, primeiro somos justificados pela graça. Segundo, a graça é uma declaração da justiça de Deus. Terceiro, a graça justifica os que pela fé aceitaram Jesus. Quarto, demonstrar seu amor por nós enquanto éramos pecadores. Então Jesus ele nos amou antes de nós existirmos. Isso é graça, isso é amor. A sua palavra é bem clara nisso. E nós somos justificados. É Jesus que nos justifica, pelo sangue de Deus derramado na cruz. Mesmo nós somos pecadores, mas Ele nos justifica. Tanto que, quando, só voltando para aqui, quando a gente lê o livro do Conflito, que o Martin Lutero estava subindo a escada lá, ele deu um pulo e disse, opa, eu não tenho que fazer nada para mim, fazer essas fazendo promessas. Isso, eu falei, não posso. E é Jesus que me justifica. Eu não preciso estar fazendo obras humanas. Não necessariamente não, gente. É isso, obras humanas. Eu vou fazer isso para me salvar. Não, de forma nenhuma. Guardo os mandamentos porque eu estou salvo em Jesus. Eu guardo os mandamentos porque sem os mandamentos a graça não vai me alcançar. Porque como que eu vou saber que eu preciso do Salvador se eu não guardo o mandamento? Se o mandamento não mata? Quem vai dizer que eu matei? É a lei que diz que eu matei. Então, quando a lei fala que eu matei, eu vou para Jesus, que é a água da vida, para Ele me purificar. Então, tá junto. A graça e os mandamentos de Deus estão juntos. As obras elas não nos separaram dos mandamentos da graça de Jesus. Quem faz essa distinção está cometendo aberração teológica, né? Quem faz diferença entre Deus do Antigo Testamento e Deus do Novo Testamento, ele, olha, sinceramente, se não for má fé, é muita ignorância bíblica, né? Porque a Bíblia não faz Falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento, pura ignorância. Por isso que aqui vai falar que o Evangelho é eterno. O que é Evangelho? Evangelho no grego é boas novas, né? Quando foi que o ser humano precisou de boas novas? Quando ele fez besteira lá no Jardim do Éden, né? Então o Evangelho ele deixa lá. E aí João vai dizer que o Evangelho desde a fundação do mundo, né? Desde a fundação do mundo já existiam essas boas novas. Então o pecado não pegou Jesus de surpresa, não pegou o céu, a divindade de surpresa. O pecado, Deus já tinha uma solução para o pecado. Qual é a solução? Esse Evangelho. É por isso que é eterno. Falar que o Evangelho não é eterno é dizer que Deus não é onisciente. Verdade. Qual a gente apequenar, né? Deus, trazer Deus ao nosso nível. O Evangelho é sério. O Evangelho eterno, que conheça tudo com Deus verdadeiro, é Jesus que eu te enviaste. Esse é o Evangelho eterno. O Evangelho eterno. Outra coisa é anátema. Toda essa parte aqui, ó. Isso. Quando você fala do Evangelho eterno, meu irmão, veja só, interessante, posso por um assunto aí, é que esse Evangelho, por que ele é eterno? Veja, antes da fundação do mundo, Jesus ele se prontificou a vir morrer em prol do ser humano se houvesse necessidade. Então, o Evangelho, ele é boas novas. A salvação é Jesus Cristo. E o plano da salvação, ele foi elaborado antes que o homem fosse criado. Aí por que a pessoa vem dizer assim, não, mas então Deus do Velho Testamento é um Deus austero, severo? Não, peraí. Antes de se fazer o Velho Testamento, a mensagem, o plano da salvação já havia sido elaborado. Antes de existir o Velho Testamento, antes de existir pessoas, o Evangelho eterno já estava pronto. O que era o Evangelho eterno? Boas novas, o que é boas novas? Jesus. O que era a salvação de Jesus? Então está aqui, olha. O plano da salvação já está elaborado. Então isso aqui me indica o seguinte, que Deus ele é um Deus de amor eterno. Irmão, é bom entender o seguinte para o nosso povo que está em casa. Quando se fala que foi planejado antes da fundação do mundo, aí vem a pergunta, mas por que então Deus criou o homem? Só para isso? Para essa catástrofe? Irmãos, é bom lembrar que a gente não está sozinho nesse mundo cósmico. Nós não estamos sozinhos. Nos faz lembrar a história da ovelha, a prefiguração da ovelha perdida. 99 não caíram, mas uma caiu. E é a terra
E o pastor veio buscar, né? O pastor veio buscar nós, sangrando e tudo mais. E voltando um tempo atrás aqui que o Edmar estava falando, na questão de Deus severo, Deus isso, austero e coisa. É bom lembrar o seguinte, que a nossa vez vai chegar também. Foi no passado, nos antediluvianos, Deus vai requer juízo. Foi para Sodoma. Foi para Sodoma e o nosso dia vai chegar também. Foi para Ananias e Safira e a nossa hora vai chegar. Olha só, aqui na parte de segunda-feira ainda, eu gostaria de ler o começo aqui para vocês e explicar algum assunto aqui, tá? Olha só o que está falando aqui, ó. Observe que o Apocalipse 14, no verso 6, o início das 3 mensagens angélicas, começa com o Evangelho eterno. Se não compreendermos a profundidade do Evangelho, perdemos todo o sentido das 3 mensagens. Olha só, das 3 mensagens angélicas. Se não entendermos o Evangelho, jamais poderemos entender plenamente as questões descritas na mensagem da hora do juízo divino. Tá vendo? O juízo é divino. Esse juízo que vai acontecer é divino. É um juízo bom, é um juízo de justiça. Vai reparar todo o mal que foi causado na terra. E também o que se iniciou lá no céu, onde iniciou o pecado. Vai ser reparado tudo isso com esse juízo. Olha só. Ou da queda da Babilônia, ou da marca da besta. Então, por que tem pessoas que ensinam você que não deve abrir o Apocalipse? O Apocalipse ele mostra a queda da Babilônia, o Apocalipse ele mostra a queda da besta. E o que é Babilônia aqui, neste momento aqui? Não é a cidade de Babilônia que foi destruída de Nabucodonosor, não. Babilônia é confusão religiosa, tá certo? Babilônia é um falso pastor, é uma pessoa se levantar dentro de um templo e dizer assim, vem aqui e se confesse para mim que eu vou perdoar os teus pecados. Isso tudo é Babilônia, isso tudo vai ser jogado por terra. É a pessoa ter o direito de olhar para você e inventar uma mentira, pegar esse evangelho puro aqui, enfiar um monte de mentira dentro e sair ensinando um ao outro. Entende? Então isso tudo é Babilônia. E por causa desse juízo divino, essa Babilônia, esse engano, ele vai ser jogado por terra de uma vez por todas. Tá certo? Então o Apocalipse ele não é um livro de medo, mas é um livro de esperança. Isso mesmo, né? Uma história de graça. Que é o livro do Apocalipse, que estamos estudando. E que, o qual nosso irmão falou, que Jesus, desde a fundação do mundo, ele já foi morto, né? O Cordeiro de Deus, né? Desde a fundação foi tudo preparado. Mas, Edmar, eu fico pensando assim, ué, se desde a fundação do mundo, Deus já sabia que o homem ia pecar, que o homem ia fazer tudo isso. Por que Deus não falou alguma coisa? Assim, não entendi. Porque Deus falou para Adão, Deus falou para Eva, o anjo foi lá, falou com ele, o próprio Jesus esteve lá aqui. Jesus muitas vezes não foi tratado como anjo, mas já foi Jesus que esteve lá com eles, né? E Jesus disse para ele, olha, vai acontecer isso, vai ter alguém aí que vai... Cuidado, você não ande só, cuidado, você não pode pegar aquela árvore ali, não pode se aproximar dela, você não vai. Então você toma muito cuidado. Então Jesus ele veio de os nossos pais, nossos antepassados, né? Nossos pais, Adão e Eva. Mas por que deu toda essa tragédia e a gente está aqui nesse mundo tão triste? É por isso que vai existir os 1000 anos, o milênio. No milênio, a Bíblia diz que esses porquês eles serão respondidos. E eu acredito que tem pessoas aqui que vão estar assistindo e vai me falar assim, olha, mas se Deus sabia que o ser humano iria pecar, se Deus sabia que o ser humano iria trazer uma tragédia ao entrar em contato com o pecado e aceitar o domínio de Satanás. E a gente perguntou, mas então por que Deus por que ele criou o homem? Mas se ele criou o plano da salvação é porque existe a possibilidade. Então, e outra, Deus é onisciente, ele sabia que o homem ia pecar. Você sabia que essas respostas a essas perguntas a gente não consegue responder. Aliás, a Bíblia diz que se a gente for aprofundar nisso daí, a gente não vai conseguir, porque ela diz assim, olha, aquilo
que está escrita para a gente. Porque ela fala assim, ó, revelado. aquele que está revelado, né? É, Aquilo que não está revelado. Se a gente começar a pensar, Sim. se você começar a pesquisar, você vai ficar neurótico. E o que a gente precisa entender Porque a partir do momento que você entender todos os desígnios de Deus, você passa a ser Deus. Então, se ele criou a humanidade até aqui, então aquilo que é revelado é para nós. O que não é revelado, não adianta, gente. Então, essas perguntas, irmã, não tem como a gente responder. Só um detalhezinho. Deus, na nossa mente, Deus é onisciente, onipotente, Ele sabe tudo, sabe o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Ele sabe se eu vou ser salvo ou não. Tudo bem. Na nossa mente humana limitada, nós temos em mente 4 planos que Deus poderia executar. O primeiro dele seria, se só Adão caísse, Deus teria um plano. Se só Eva caísse, Deus teria um plano. Se os dois caíssem, e se os dois não caíssem? 4 planos. Nosso limite, não limitamos só isso. Mas Deus não. Deus já sabia, desses 4 Deus já sabia, não os 2 já caíram. Sim. E aí o que a gente precisa saber é só o que compete a nós, né? Não, Paulo. E assim, irmão, rapidinho, só para tentar entrar nessa questão que a irmã falou, a gente pode até não entender tudo, mas o que a gente entende realça o caráter de Deus, né? Por exemplo, Deus sabia que o ser humano iria cair. Sabia que o ser humano iria cair. Ah, então ele permitiu para o ser humano sofrer? Não, porque quem pagou o maior preço nessa história do pecado? Foi o próprio Deus. Então isso se chama livre-arbítrio. Ele sabia que o anjo ia dar trabalho para ele. Por que ele criou esse anjo? Isso se chama livre-arbítrio. Isso significa que Deus ele tem caráter. Deus tem uma regra no universo. Ele não cria robozinho. Ele cria seres livres, capazes de se rebelar contra ele também. Se ele tivesse mau caráter, porque ele é onisciente, ele iria olhar, iria ver que ele criando Lúcifer, ele ia olhar e falar bem assim, esse aqui vai me dar trabalho. Ninguém vai saber. Vou eliminar. Eu vou descartar esse pronto, né? Acabou. Isso se chama mau caráter, ninguém ia saber. Porque o caráter, quando ninguém está te olhando, você toma algumas atitudes, né? Você revela ele ali, né? Deus não, Deus tem caráter. A lei que ele coloca, ele mesmo segue ela. Entendeu? Então, assim, isso prova de que Deus tem um caráter, assim, extraordinário, né? Por isso que a lei de Deus é imutável, porque a lei de Deus é o caráter. Paulo, Lúcifer, Deus estava numa encruzilhada naquele momento. Porque Lúcifer, com seu livre-arbítrio, colocou dúvida no universo. E por causa dessa dúvida, caiu a Terra. Os outros mundos olham. E tem um livro da norte-americana Ellen White que escreve nesse aspecto. Ela diz que o universo todo olha o mundo como uma nebulosa, escuro, um planeta diferenciado. E nesse detalhe, é bom lembrar que o irmão tocou no milênio. No milênio a gente vai perceber que a gente não está sozinho, há outros mundos, e nesse livro ela diz que muitos foram visitados por Satanás e colocaram a mesma dúvida nesse povo, nesse outro mundo habitado. Só quem caiu foi a terra, Adão e Eva. E quando eles caíram, o universo, por espanto, olhava e no milênio todos vão reunir e vão falar. Inclusive o próprio Satanás vai dizer: o mal não presta. E Jesus vai dizer assim: pois é, não vai repetir pela segunda vez. Eu pode ler agora de uma passagem, né, para o Paulo estava tocando esse assunto. Olha, Deus jamais manipula as pessoas, jamais. Ele vai manipular a sua criatura, jamais ele vai fazer isso. Isso é papel do ser humano. Agora, quando você fala sobre isso, no livro Preparação para a Chuva Ser Hoje, fala assim que a volta de Jesus, um dos pontos principais vai ser para vindicar o seu caráter.
essas perguntas que são feitas. Por que existe o mal? Por que o inimigo existe? Se Deus sabia que o inimigo, que o homem ia pecar, por que ele criou ele? Eu não acredito em Deus. Então, isso aí para mim é historinha da carochinha. Mas se Deus sabia, então o que ele fez? Então Deus é masoquista? Aí para ele quer ver então o povo ficar sofrendo? Por que criou o homem? A doença, pá. Então a volta de Jesus vai ser para vindicar o seu caráter. O que é vindicar o seu caráter? Responder essas perguntas que são feitas hoje, pessoas que são incrédulas, os céticos, que não conhecem o plano da salvação, que não conhecem a mensagem. Aí eles falam assim, então por que Deus fez? Olha a desgraça que existe no mundo hoje. Se Deus ele previa Se ele reagisse, né? lá no momento, o caráter dele ficaria em jogo. Né? Complicado. Olha, se Deus sabia que o ser humano ia pecar, se Deus sabia que tudo ia acontecer o que acontece, então por que ele criou ele? Precisava ter criado. Essa é uma maneira errada de olhar as coisas. Né? Olha só. Por isso que na volta dele vai ser para vindicar o seu caráter. O que é vindicar o seu caráter? Responder essas Isso perguntas. significa que a graça vai existir lá no céu também, né? Que deu oportunidade para o inimigo. E diz que ele visitava de quando em quando, ia lá. Até o momento que foi dito para ele, não, você não vem mais aqui não. Zerou, acabou. Olha só que coisa interessante. Quando a gente vai para esse lado aí, para esses questionamentos, não é certo a gente estar questionando a Deus, tá? A gente tem que entender aqui uma coisa aqui, que Deus, ele é criador. Ele ama criar. Entende? Assim como você tem um carro, Deus também tem o seu carro. A Bíblia diz que ele é criador. Ele ama criar. Então, por isso que ele vai pegar esse mundo caído, esse mundo de pecado, ele vai limpar esse mundo, vai fazer uma transformação aqui nesse mundo, e a Bíblia diz que ele vai criar tudo, todas novas as coisas, vai fazer tudo de novo, certo? Agora sem pecado, sem nada. E como o irmão Paulo falou, ele é um Deus de amor, mas também é um Deus de caráter e de justiça, entende? E de justiça. Se Deus fosse falar assim, eu não vou criar essas pessoas aqui porque elas vão me dar trabalho. Você acha que você estaria aí criticando a Deus? Não estaria aí criticando a Deus. Por quê? Porque ele não ia te criar. Ele fala, não, vou criar essa pessoa aqui não, porque ela vai estar me criticando. Ela vai estar jogando pedra em mim. Então não vou criar. Então você que critica Deus em alguma relação, você experimentando a misericórdia. está experimentando a misericórdia dele. Porque se não fosse assim, você não estaria aí criticando a Deus, porque você não existia. É bom lembrar, irmão, que Paulo, ele fala esse episódio o mistério do pecado. É um mistério, por isso que ele fala, Paulo fala, o mistério do pecado, assim como o mistério Por isso do que pecado. não adianta a gente querer descobrir esses mistérios, saber se é a vontade de Deus, que não vamos ficar de olho. Sim, mas a maneira correta de olhar é que Deus é amor e misericórdia, né? Sim. E ele pagou Com por certeza. Vamos isso. falar, nós temos aqui um certo tempo ainda, e a O lição... objetivo é levar esse evangelho eterno de Deus para todo mundo. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida e para nós fazermos nossas escolhas, as nossas decisões cada dia ao lado dele. Porque se a gente não fazer essas nossas decisões ao lado de Deus, a gente vai estar no juízo, não porque para ser julgado, né? Para se perder. Então a gente precisa estar ao lado de Deus, porque de qualquer forma Deus vai vir julgar. Ele veio salvar. Jesus disse, vim para que vocês tenham vida e tenham abundância. Eu vim para salvar o mundo, não para julgar o mundo. Mas quando Jesus voltar pela segunda vez, ele vai ter que fazer vai julgar, a separação. Então é o momento da gente escolher, né, esse evangelho eterno que Deus tem para nós. Interessante que na parte aqui de quarta e quinta, ela se funde aqui dois pontos importantes, né? Falando sobre uma junção que se faz aqui de Apocalipse 14:6 e Mateus 28 e o versículo 19. Interessante aqui, né? Porque acontece o seguinte, aqui fala que tem um evangelho para ser pregado, quer dizer, uma mensagem a ser pregada. Qual que é a urgência desse evangelho? Aqui fala que era um anjo voando, então é uma mensagem que ela é urgente, ela precisa ser levada. Terceiro ponto, qual é a abrangência disso aqui? Nação, tribo, língua e povo. Então tem que ser atingido todas as pessoas. E lá no livro de Mateus fala que esse evangelho será pregado a todas as nações, tribo, língua e povo. Veja o evangelho aqui dentro do livro de Apocalipse
sendo reproduzida, aliás, aqui no livro de Mateus sendo reproduzida dentro do livro de Apocalipse. É Então, interessante sabe que quem esse disse isso aí foi Jesus, né? Exatamente. E Então, que pregou o evangelho a todo mundo. então, E esse sabe mesmo esse Jesus disse para João, lá na igreja de Pátria. Exatamente. Então João ele teve a visão, né? Coisa linda. Ele teve essa visão, e veja só, se o evangelho tem que ser pregado, esse evangelho precisa ser pregado por quem? Por nós. Por cada um. Olha, Nós somos eu esse sou da anjo, né? eu sou da época, Paulo, em que existia conferências. Hoje não existe mais conferências. Pastor Bulhão juntava 2.000, 3.000, 10.000, 15.000 pessoas. Uma vez ele fez o Revive no Maracanã, isso foi recorrente, 10, 15.000 pessoas. Aí se batizava de 1.500, 700 pessoas se batizavam. Só que hoje mudou-se totalmente a visão da pregação do Evangelho. Você não vê mais conferências. Você não vê. Porque essa mensagem, ela tem que ser pregada de quê? De pessoa para pessoa. Quando o Evangelho é pregado de amigo para amigo, ele tem uma eficácia maior do que quando ele é pregado em massa. Veja, olha aqui. Quando Jesus pregava o Evangelho em massa, por exemplo, no monte das bem-aventuranças, quantas pessoas se converteram? O livro não diz, não fala relato de pessoas que se converteram, mas quando ele chegou no jardim da casa de Nicodemos, e ele perguntou a Nicodemos, quem se converteu? Nicodemos. Você entendeu? Quando ele chegou para Maria Madalena, só os dois, ela se converteu. O endemoniado de Gadara. O endemoniado. Ele prega para ele liberta ele, e o povo expulsa ele da cidade, mas por misericórdia ele deixa o ex-endemoniado lá para pregar o evangelho. E quando ele volta lá, ele colhe, né, as pessoas. Sabe que lição nós podemos tirar disso? Que ao nós nos envolvermos nesse evangelho, nós estamos nos ajudando a Jesus a nos salvar. O evangelho precisa ser disseminado. Agora acontece o seguinte, veja, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Uma experiência que nós podemos tirar dos discípulos é que é o seguinte, quando eles estavam andando com Jesus, da preocupação de quem seria o melhor, olha, vai estabelecer o reino, eu quero ser o primeiro-ministro, eu quero ser o tesoureiro, eu quero ser aquilo. Eles encontraram com uma criança, tinha uma criança que estava endemoniada, eles não conseguiam tirar o demônio daquela criança. Jesus olhou para ele e falou assim, olha, calma, vocês não vão entender. Quando se passa o tempo depois, um dia Pedro está saindo na Porta Formosa, quem que ele encontra? Olha, interessante que quando ele encontra aquela peça que estava ali, ele falou assim, olha, me dá aí, me dá aí uma prata, né? Então ele falou, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu vou te dar aquilo que eu tenho, que ele não tinha. Aí sabe quando ele adquiriu isso aqui? Quando Jesus falou assim, olha, Pedro, você me ama mesmo? Aceita minhas ovelhas, aceita meu irmão. Então veja, o Evangelho é disseminado de pessoas para pessoas. Então hoje o Evangelho tem que ser pregado assim. E é interessante que tinha uma nota aqui, eu estava procurando, não consegui encontrar, mas diz que, eu acho que hoje no Brasil, reconhecido pela ONU, são 246 nações que são reconhecidas pela ONU, né? Sim. E a igreja, encontrei. Olha, hoje são 235 países reconhecidos pela ONU. Dos 235 países, nós já estamos em 210. Faltam 25 países. Então por que Jesus não retornou ainda? Isso é oficial, né, Dimar? Isso a gente... E de repente também não sabe quando foi isso aqui foi escrito, já pode ter atualizado. Não, isso é oficial, porque, por exemplo, na Coreia do Norte, a igreja não pode entrar. Mas tem gente que entra lá. Isso é a vida. A gente sabe de relatos que as pessoas vão lá, vão pregar o evangelho por intermédio da saúde. Fica lá. Não é oficial, porque o governo não permite, mas tem gente lá. Vai pela educação, né, pelas escolas, Exato. conhecimentos básicos. Então são meios que a igreja está usando para infiltrar. Exatamente. E a mensagem está avançando. Exato. Então é isso aí, né? Queremos agradecer vocês aí do outro lado por mais esse estudo, né? E agradecer os professores aqui. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Querido Pai,
mais uma vez queremos te agradecer pelos teus ensinos. Queremos te agradecer pelo teu evangelho, pelo teu juízo. E queremos, Pai, que o Senhor nos dê cada dia mais conhecimento sobre os teus ensinamentos, sobre os teus ensinos, sobre o teu caráter. Amém. Nós queremos aprender mais de Ti. Por isso, neste momento, Senhor, nós viemos te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor abra a nossa mente cada dia para a compreensão, para o entendimento. E o nosso coração também para a aceitação da Tua palavra. Nós queremos colocar essas pessoas que estão assistindo, que ainda vai assistir esse vídeo, na Tua presença. Envia o Teu Santo Espírito ao coração dessas pessoas, para que elas venham a ser transformadas e venham a entender o verdadeiro Evangelho e praticá-los em sua vida. Nós te pedimos por Jesus. Amém.